Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Gerson Florizo, seu apresentador aqui no Fluirmente Cast. Pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Fluirmente Cast. Hoje nós chegamos ao nosso 6º episódio da série sobre o livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E eu vou pedir permissão para vocês para a gente fazer uma recapitulação do que nós vimos lá no 5º episódio. No 5º episódio, a gente mergulhou na quietude e na vitalidade do ser. Lembrando que essa palavra ser que nós estamos usando aqui, ela é, posso assim dizer, escrita com letra maiúscula e uma representação daquilo que nós entendemos como Deus. E os motivos pelo qual o Eckhart Tolle escolhe a palavra ser e não usar a palavra Deus aqui, estão lá no 5º episódio. Então, se você quer entender um pouquinho mais, volta lá no 5º episódio que você vai entender. Mas é isso. Então a gente mergulhou nessa quietude e na vitalidade do ser e a gente aprendeu a acessar o ser através de um portal ou do portal que a gente tem do nosso corpo interior. A gente tocou também na dimensão de paz, que é a nossa verdadeira natureza. Então, lá no 5º episódio, nós vimos tudo isso, mas ao mesmo tempo isso levanta uma questão inevitável. Se essa paz está sempre disponível dentro de nós, por que a gente ainda sofre? Por que somos tantas vezes arrastados por ondas de tristeza, de raiva, de ansiedade, de melancolia, de sentimentos que são contrários a essa paz que a gente aprendeu a acessar? Então hoje vamos encarar de frente esses sentimentos. Vamos explorar a natureza dessas emoções e desmascarar um dos maiores mecanismos de sofrimento inconsciente que o Eckhart Tolle descreve lá no livro O Poder do Agora, que é o corpo de dor. Então, da mesma forma que falamos lá anteriormente nos nossos episódios que nós não éramos o pensamento, hoje a gente vai descobrir que essa dor também não somos nós. E que a chave para dissolver essa dor, ela está nas nossas mãos. Assim como a gente conseguiu lá atrás entender que a gente não era o pensamento ou nós não éramos a pessoa pensante e a gente passou a ser o observador daqueles pensamentos. Então, para a gente iniciar o nosso episódio, como eu sempre gosto de fazer, eu vou passar para vocês uma citação que eu criei baseado nos ensinamentos do livro. Vamos lá. Qualquer emoção negativa que não é encarada e vista pelo que é, no momento em que surge, não se dissolve completamente. Ela deixa para trás um resíduo de dor. E esse é um convite para olharmos para aquilo que dói, não para sofrermos mais, mas para finalmente nos libertarmos. Então o que nós precisamos fazer para nos libertarmos desse sofrimento? A primeira coisa que a gente tem que fazer é nos tornarmos detetives da nossa própria experiência interior. Nós precisamos estar dispostos a olhar para dentro, a olhar para essa dor e entendê-la. E lá no livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele nos oferece uma ferramenta como se fosse uma lente de aumento para isso, para a gente olhar para dentro e entender essa nossa dor. Começando com uma distinção fundamental entre o que é pensamento e o que é emoção. Um pensamento é uma construção mental, uma voz ou uma imagem que fica na nossa cabeça constantemente. Já a emoção, por outro lado, ela é uma resposta energética e física do seu corpo a esse pensamento. E para entendermos melhor, vamos a um exemplo prático disso que eu estou falando aqui para vocês. Vamos imaginar que você, nesse momento, tem o seguinte pensamento: eu acho que eu vou ser demitido. Esse pensamento sozinho, ele é apenas uma possibilidade, uma construção mental que a gente faz. Nada além disso. Simplesmente uma possibilidade. Mas o nosso corpo, ele não sabe a diferença entre esse pensamento, essa história e a realidade. Ele simplesmente acredita que essa história, esse pensamento que nós estamos tendo, é verdade. Então, imediatamente, ele gera a sensação física que chamamos de ansiedade. Talvez um aperto no peito, talvez um nó no estômago, as nossas mãos, a palma das nossas mãos suadas, os pés. O corpo, ele está vivendo essa realidade da demissão agora, nesse instante, apenas por causa
desse pensamento que nós tivemos. Quantos de nós não vivemos essas sensações por pensamentos que não são reais, que não constituem fatos? Quantos de nós pensamos e sentimos ou nos sentimos ansiosos, por exemplo, por conta de um simples pensamento que não retrata uma realidade? E esse sofrimento, ele se cristaliza quando nos identificamos com esse ciclo. Não dizemos, há um pensamento sobre demissão ou uma sensação de ansiedade no meu corpo. O que nós dizemos é, eu estou ansioso. E nesse eu estou, nós fundimos a nossa identidade com esse padrão mental emocional temporário que chamamos de ansiedade. O ego adora essa fusão. Mesmo que seja dolorosa, não importa, ele adora essa fusão, porque essa fusão dá a ele uma identidade mais forte, uma sensação de realidade, uma sensação de estar vivo, de ser útil. E agora, nesse momento, é crucial a gente entender qual é a diferença entre dor e sofrimento. A dor é um fato inevitável da nossa vida. Se a gente quebra um braço, nós temos dor física. Se a gente perde um ente querido, a gente tem uma dor emocional. Já o sofrimento, ele é a camada de resistência mental e a história que adicionamos sobre a dor. A dor, ela é o osso quebrado. O sofrimento são os pensamentos que nós temos em cima daquela dor. Por exemplo, por que isso foi acontecer comigo? A minha vida acabou, eu nunca mais vou poder fazer nada do que eu amo, isso tudo é injusto. Então, todos esses pensamentos são o sofrimento. O sofrimento é a não aceitação do que é. E é esse o ciclo que a nossa mente e as emoções, quando não observadas por nós, perpetuam indefinidamente nas nossas vidas. E aqui se encaixa muito bem e vale a pena a gente lembrar daquele ditado que diz que a dor é inevitável, o sofrimento, ele é opcional. E o que acontece com essas emoções negativas que a gente não consegue processar? No fundo, essas emoções negativas, elas acabam se tornando combustível para o corpo de dor. O corpo de dor, ele é o motor do sofrimento crônico. Ele é literalmente o fantasma de todas as dores que a gente já viveu em algum momento da nossa vida e que a gente não conseguiu processar. Cada ofensa, cada tristeza, cada medo que foi suprimido ou resistido deixou um resíduo energético para trás no nosso corpo. Esses resíduos, eles se unem, formando um campo de energia com a sua própria inteligência primitiva que vive adormecido em nossas células. Esse é o corpo de dor. E aqui vamos tentar entender como que o corpo de dor atua. Então vou pedir para vocês imaginarem que o seu corpo de dor ele está adormecido nesse momento e que você está tendo um dia normal na sua vida. E que de repente algo acontece e esse algo se transforma num gatilho. E pode ser uma coisa pequena, não tem que ser algo gigantesco, nada disso. Por exemplo, se o meu parceiro ele usa um tom de voz específico que eu não gosto, ou um colega de trabalho que passa por mim e não me cumprimenta, ou eu leio uma notícia na internet ou nas redes sociais que me causa ou que traz essa sensação, que é esse gatilho que faz com que nosso corpo de dor ele saia do estado de dormente para acordado. E esse gatilho tem uma frequência energética similar a uma dor antiga nossa, talvez uma dor de rejeição ou de não ser visto na infância, qualquer dor. Imediatamente o corpo de dor ele desperta com esse gatilho, como eu tinha falado anteriormente. E uma vez ativo, ele assume o controle. A nossa personalidade ela muda e aquela voz na nossa cabeça ela passa a ser a voz do corpo de dor, altamente reativa, acusatória, pessimista. Quantas vezes a gente já não se deixou levar pelo pensamento nessas mesmas circunstâncias que eu estou dizendo aqui para vocês? Nós nos tornamos um imã para mais dor e a gente acaba procurando lá nas nossas memórias todas as outras vezes em que a gente sentiu aquela dor para justificar o nosso estado atual, o estado de dor que estamos sentindo agora.
nós vamos interpretar mal as intenções das pessoas para a gente poder se sentir ofendido. A gente vai iniciar uma briga por um motivo trivial, porque meu parceiro usou um tom de voz diferente ou específico que me trouxe aquela dor de volta. E a gente vai fazer isso porque o corpo de dor, ele se alimenta dessa energia do drama e do conflito. Por exemplo, se a gente recebe uma crítica construtiva do nosso chefe ou de um amigo, de alguém próximo a nós, e uma crítica construtiva que normalmente a gente aceitaria muito bem, de repente, a crítica, ela se torna um ataque pessoal e devastador sobre nós. A gente não entende ou não encara aquela crítica construtiva como realmente sendo construtiva. A gente pega essa situação que é positiva e transforma ela numa situação, ou entende ela como uma situação negativa. E nessa situação específica da crítica positiva, o que acontece é que a gente não escuta as palavras. O que a gente escuta é: você é um fracasso, você nunca fez nada direito, que é a voz de uma dor antiga. Não é a voz daquilo ou do seu chefe falando uma crítica construtiva ou fazendo uma crítica construtiva para você. E quando isso acontece, nós nos tornamos o corpo de dor. E nós vamos perceber que não somos nós que temos um sentimento, mas o sentimento é que tem a nós. E ele busca se perpetuar, ele busca ficar vivo, gerando mais sofrimento interno ou provocando reações negativas nos outros para que ele possa se alimentar dessa energia. E como é poderosa essa estrutura! Quantas vezes a gente já não se pegou nesse ciclo que parece que não tem fim, de dor e sofrimento, por conta de pequenas reações desses gatilhos que acontecem nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E de repente a gente já está há horas nesse ciclo desse pensamento negativo, realimentando o nosso corpo de dor. E como que a gente faz para desmantelar, para acabar, para desconstruir essa estrutura que é tão poderosa? No livro, o Eckhart Tolle, ele é radicalmente simples. Ele simplesmente diz para que a gente não lute, para que a gente observe, voltando lá naquilo que a gente já aprendeu de ser o observador. Então, simplesmente a gente pare de lutar e a gente comece a observar. Lutar contra o corpo de dor é como tentar apagar o fogo com mais fogo ou com gasolina, por exemplo, com outro tipo de combustível. A nossa resistência é o alimento favorito que o corpo de dor tem. E a chave para desmantelar o corpo de dor é a presença, é o agora, é estar no presente e estar presente no agora. Então, para desmantelar isso, eu vou tentar transformar isso que eu falei aqui agora em dois passos bem simples para a gente desmantelar o corpo de dor. E o primeiro passo é a detecção. E ele é muito importante, ele é crucial. Ele é um momento em que a gente se torna presente e que a gente tem consciência do que está acontecendo. A nossa consciência está desperta. E o que eu quero dizer com isso? Que naquele momento em que a gente sente aquela onda familiar de irritabilidade, de melancolia ou de raiva, em vez de deixarmos ser levado por essa onda, o que a gente faz? A gente reconhece essa onda e a gente é quase capaz de dizer para ela: oi, tudo bem? Aqui é o corpo de dor. Eu estou te reconhecendo. E quando a gente faz isso, por conta da nossa presença, essa identificação, ela é quebrada. Você não é mais a emoção. Você é a consciência que percebe essa emoção. Nós voltamos, de uma forma ou de outra, a ser o observador. A gente não é mais a emoção, a gente é aquele que observa a emoção. O segundo passo é a observação sem julgamento do que está acontecendo. E da mesma forma ela é fundamental. A gente não analisa, a gente não critica, a gente não tenta se livrar daquela sensação. A gente simplesmente nos permite estar ali, presente. É como se a gente se tornasse um cientista curioso da nossa própria experiência interior, sendo capazes de nos questionarmos, porque não temos aquele julgamento e aquela análise constante sobre o que está acontecendo, aonde é que está
aquela energia ou essa energia no meu corpo? O que é esse aperto no peito que eu estou sentindo? O que é esse fogo no estômago que eu estou percebendo? Ela é pesada? Ela é vibrante? Ela é pontiaguda? Isso passa a ser uma análise sem julgamento. A gente sente diretamente o que está acontecendo, sem aquela história mental, sem aqueles pensamentos, aqueles questionamentos. Então, é não ter julgamento algum sobre o que está acontecendo e fazer uma análise, eu diria uma análise fria, uma análise direta do que nós estamos sentindo. E vocês vão me permitir aqui acrescentar um terceiro passo a esse nosso processo de desmantelar o corpo de dor, que é o passo da aceitação compassiva. Então, eu vou pedir para aqueles que são pais que imaginem o seu filho, a sua filha, quando era bem pequenininho, bem bebezinho mesmo. Então imagine que ele estivesse chorando sem parar. Em estado normal, ninguém gritaria com essa criança para ela parar de chorar. Você não ia gritar com seu filho pedindo para ele parar de chorar. Provavelmente o que a gente faria era o quê? A gente ia abraçar o nosso filho, ia deixar ele no nosso colo, abraçado, e deixar que ele ficasse ali com a gente até que ele parasse de chorar, oferecendo um espaço de amor e de segurança para ele. A nossa presença é esse abraço compassivo, permitindo que a energia da dor simplesmente esteja ali, sem que a gente precisa realimentá-la ou alimentá-la com os nossos pensamentos de resistência, com os nossos julgamentos. A gente corta o suprimento de combustível, de alimento do corpo de dor. E é aqui, nesse momento, que a transmutação acontece. A luz da nossa consciência, da nossa presença, ela começa a dissolver essa energia densa de dor. A energia que ficava presa na forma de sofrimento, ela é liberada e transformada de volta em pura consciência, em estando presente. Cada vez que fazemos isso, o corpo de dor ele enfraquece e a nossa presença se fortalece. A gente começa a usar a nossa presença como o principal catalisador para o nosso despertar espiritual. Então, recapitulando, o primeiro passo, que é o passo da detecção, onde a gente, com a nossa consciência desperta, percebe a chegada do corpo de dor. O segundo passo é o da observação sem julgamento, onde a gente observa e não julga aquele sofrimento pelo qual a gente está passando. E o terceiro passo é o da aceitação, onde a gente simplesmente aceita que aquilo está acontecendo e acolhe aquela dor com a nossa presença para eliminar o sofrimento constante, esse sofrimento que vai e volta e que está presente ali nas nossas vidas. E esse é um passo corajoso em direção à nossa própria dor, a nos conhecermos melhor, nos conhecermos mais, para que possamos, de uma forma ou de outra, começarmos essa nossa autocura. E hoje a gente aprendeu que muito do nosso sofrimento ele vem desse corpo de dor, dessa sombra do passado que se alimenta da nossa inconsciência. E a gente também descobriu que a chave para a liberdade é o não lutar, é o simplesmente estar presente, é iluminar essa sombra com a luz da nossa presença, é observar, é sentir, é permitir que essa alquimia da presença que transforma essa dor em consciência. E dessa forma conseguimos entender quão é importante tudo aquilo que a gente aprendeu até aqui. E a gente vai percebendo, ao mesmo tempo, que tudo está interligado. A nossa capacidade de se libertar do sofrimento depende da nossa capacidade de estar presente, de ancorado no ser e ancorado no agora. E para encerrarmos o nosso episódio de hoje, eu vou ler mais uma frase que eu fiz inspirado nos ensinamentos do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ela diz assim: o corpo de dor não quer que você o observe diretamente e veja o que ele é. No momento em que você o observa, sente seu campo de energia dentro de você e dirige sua atenção para ele. A identificação é quebrada. E o convite que eu faço para vocês para essa semana é que nós estejamos vigilantes. Na próxima vez que você sentir uma onda de negatividade surgir, não se entregue a ela. Não se torne a emoção. Pare, respira e diga a você mesmo: é o corpo de dor que está aqui, é ele quem está chegando. Dê as boas-vindas a ele, como uma oportunidade de ouro para
praticar a presença e se libertar. Obrigado pela sua coragem de explorar esse tema comigo. No próximo episódio, levaremos essa compreensão para uma das áreas mais desafiadoras e recompensadoras da nossa vida, que são os relacionamentos. Então eu te espero na semana que vem. Compartilhe esse episódio e os outros também com pessoas que vocês acham e acreditam que podem se beneficiar deles. Muito obrigado mais uma vez. Ótima semana, paz e luz.